Hoje eu quero falar um pouco sobre ser edificado para edificar. Nós já lemos o texto em Gênesis, em que o Senhor nos abençoou para frutificarmos e multiplicarmos. Eu gostaria de falar hoje sobre trabalho. Jesus fala em especial em 3 parábolas sobre o trabalho. E a primeira parábola é a parábola dos talentos. Ele fala sobre a capacidade do trabalhador. Esta parábola está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Nós não vamos ler, eu só vou simplesmente explanar 3 parábolas sobre o assunto, para vermos como essas parábolas são distintas uma das outras e mutuamente complementares. É necessário ter em vista os princípios nos quais o valor do trabalho deve ser determinado. 3 coisas devem ser levadas em consideração para formar uma justa estimativa dos trabalhos das pessoas, a saber, a capacidade do trabalhador. Diga, a capacidade do trabalhador. A quantidade de trabalho feito e a motivação do coração. São 3 parábolas. Nós vamos começar com a parábola dos talentos. Diga, a parábola dos talentos. Como eu disse, está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. E nesta parábola, nós vamos ver principalmente, diga, a capacidade do trabalhador. Cada pessoa tem uma capacidade. E na parábola diz, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, quando Jesus vai falar dos talentos nessa parábola, ele vai falar sobre a capacidade do trabalhador. Cada pessoa tem uma capacidade. Uma pessoa com pouca idade, ela tem uma capacidade. Ela tem algumas limitações. Ela tem uma capacidade e tem algumas limitações. Então eu vou dar um trabalho mais simples, ou um trabalho mais fácil para uma criança. Agora, um homem e uma mulher bem formada, no vigor da sua força e da sua idade, ele tem uma capacidade. E a ele eu posso dar uma quantidade maior, eu posso exigir mais. Uma pessoa de idade, que já está perdendo as suas forças. Então nós vamos ver, nessa parábola, nós podemos aprender com Jesus, nessa parábola, a parábola dos talentos, ele vai falar sobre a capacidade do trabalhador. E diz que a um ele deu 5. Ele deu 5 talentos. E a outro ele deu 2. E a um outro ele deu 1. Mas cada um recebeu segundo a sua capacidade. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, as suas condições, a sua idade, a sua força, o seu preparo. Amém? E como nós lemos, e ausentou-se logo para longe. Sabe, aqui a parábola diz que ele deu talentos e uma quantidade específica para cada pessoa. E depois ele foi para longe. Deus, ele nos dá talentos e ele vai embora, ele vai para longe. Ele não vai ficar olhando, ele não vai ficar te supervisionando, ele não vai pegar nas suas mãos e ficar te guiando. Filho, é desse jeito. Filho, não faz isso. Filho, agora faz assim. Não. Ele vai dar capacidade. Ele vai dar os talentos conforme a sua capacidade. Diga, conforme a minha capacidade. Eu posso receber 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento. E depois que o Senhor te dá, ele vai para longe. Diga, ele confia em mim. Ele te deu. Ele te deu os talentos e ele vai para longe. Ele confia em você. E agora é com você. Diga, eu preciso trabalhar. E o texto continua dizendo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu
Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, ele não diz na parábola para aquele que recebeu 5. Ele não diz que você que recebeu muito. E ele não diz para aquele que recebeu apenas 1 talento, você que recebeu pouco. Em todos os casos, ele vai dizer sobre o pouco foste fiel. Aquele que Deus deu 5 talentos. Jesus fala para ele, sobre os 5 talentos, sobre estes 5 e poucos talentos, foste fiel. Você pode ter recebido 5 talentos. Você pode ter recebido 2. Pode ter recebido 1. Mas sempre o Senhor vai olhar e vai dizer, foste fiel no pouco. Por isso não adianta você olhar para alguém e dizer, o Senhor deu 5 talentos para ele, e para mim só deu 1. Para ele Deus deu muito, e para mim Deus deu pouco. Deus está olhando para aquele que tem 5 talentos, e está olhando para aquele que tem apenas 1 talento, e está dizendo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Porque o Senhor vai dar conforme a capacidade. Deus vai dar o pouco, segundo a sua capacidade. E vai depender de como você vai trabalhar. E conforme nós trabalhamos, vem o resultado. E ele diz, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o texto também continua e diz que aquele que recebeu apenas 1 talento, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Diga, o Senhor não quer o que é dele. O Senhor quer resultados. Não adianta ter medo. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Eu tenho medo. Eu sou tímido. Não. Não adianta você dizer, e atemorizado eu escondi o talento, Senhor. E aqui está o seu talento. Deus não quer o que Ele te deu. Ele quer os resultados. E aí o Senhor diz para esta pessoa, mau e negligente servo. O Senhor te dá pouco. Não adianta você esperar muito. O Senhor vai dar os talentos conforme a capacidade de cada trabalhador. Um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. Mas todos receberam pouco e devem trabalhar para multiplicar. O que recebeu 5, o que recebeu 2, o Senhor diz, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Mas aquele que só recebeu 1, e estava com medo, e escondeu o seu talento, o Senhor diz, mau e negligente servo. E o texto continua, tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. E essa parábola termina dizendo, lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele vai sentir dores até o dia do julgamento. E será julgado no último dia. Diga a capacidade do trabalhador. Deixa eu te perguntar, quantos talentos o Senhor te deu? Sabe por quê? Deus não está dando talentos para sermos pregadores. Observe que nós lemos o texto no começo e Deus abençoou Adão. E Deus abençoou o homem e a mulher para frutificar e multiplicar, para subjugar e dominar, para governar, para cuidar de um jardim. Diga ao Senhor, me deu talentos para que eu possa cuidar e lavrar a minha casa. Não estamos aqui falando de ser pregador.
estamos falando aqui de fazer a obra de Deus. Deus nos colocou em um jardim. Deus nos colocou em uma casa. Nós estamos na casa do Pai. E todos, aqui não diz que alguns não receberam talentos. Você pode não saber qual é o seu talento. E eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe, é porque você tem sido mau e negligente. Porque um talento, com certeza, o Senhor te deu. Com certeza, um talento o Senhor te deu. 1, 2, 5, eu não sei, mas o Senhor te deu alguns poucos talentos. E cabe a cada um de nós trabalharmos e usarmos esse talento e multiplicarmos. A segunda parábola, diga, a parábola das minas. Nós vamos falar agora sobre a quantidade de trabalho feito. Essa parábola está em Lucas 19, do 11 ao 27. Nós estamos vendo 3 parábolas. E as 3 parábolas falam sobre trabalho. As 3 parábolas são independentes. Em uma o Senhor está falando sobre a capacidade de cada pessoa. E nessa ele está falando sobre a quantidade de trabalho feito. Lucas 19, do 11 ao 27. Voltando ele, diga voltando ele. Nós sabemos que o Senhor, que o pai de família, ele vai voltar. Ele foi para longe e ele vai voltar. Ele te dá os talentos e ele vai para longe. Ele te dá os talentos e é você que tem que trabalhar. Ele não vai ficar do seu lado. Ele não vai ficar te supervisionando. Mas ele volta. Voltando ele, disse que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ele deu minas, ele deu dinheiro a algumas pessoas. E ele foi para longe. Quando ele voltando ele, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Jesus, quando ele voltar, e de tempos em tempos ele volta, para saber o que você ganhou. O que você está ganhando? Como é que você está negociando? Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Aqui, ele dá uma mina para cada pessoa. Na parábola anterior, os talentos eram diferentes. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Mas aqui na parábola das minas, todos receberam uma mina. Todos receberam a mesma quantidade de dinheiro. E aí quando ele volta, ele quer uma prestação de contas. Ele quer saber o que cada um ganhou negociando. Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Então um dos servos, um dos trabalhadores que tinha recebido uma mina, ele trabalhou e ele negociou, e de uma mina, agora ele tinha 10. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. Agora você vê, e podemos comparar, que o primeiro que foi chamado, que recebeu uma mina, e trabalhou, e negociou, e agora está apresentando 10 minas, o Senhor o elogia. Porque ele trabalhou muito bem. E nós podemos ver que o Senhor diz, bem está, servo bom. Porque há diferenças no resultado. E cada um vai receber conforme o resultado. Ele de uma mina multiplicou para 10 minas. E o Senhor chama ele de bom.
servo bom, servo trabalhador. E como ele conquistou 10 minas, a recompensa é que ele receberá uma autoridade sobre 10 cidades. Diga, o resultado do meu trabalho determina o poder e a autoridade que estará sobre mim. Hoje nós vemos que muitos pais não possuem nem autoridade em sua casa. Por quê? Porque a autoridade, o poder e a autoridade de Deus, ela está intimamente ligada com o resultado do nosso trabalho. E ele tinha uma mina, e ele trabalhou muito bem. Ele recebe um elogio de Deus, publicamente. E 10 cidades serão governadas por ele. Sabe, tem pessoas que não fazem nada, ou fazem a média, e querem ser elogiadas. Querem ser honradas. Mas pastor, eu trouxe 5 minas. O que você fez, qualquer um faz. Mas de uma mina, trazer 10 minas, esse deve ser honrado publicamente. Mas aqui diz que o segundo, ele recebe a recompensa. De uma mina, ele apresenta 5. Ele trabalhou, ele negociou. E de uma mina, ele traz 5. Mas ele não é recompensado de uma forma honrosa. Ele não é elogiado. O Senhor não diz que ele é bom. Diga, ele é mediano. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E continua a história. Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Essa pessoa, ela diz, Senhor, eu tive medo. Porque tive medo. Eu peguei o dinheiro que o Senhor me deu, enrolei em um lenço e guardei. Porque eu tive medo. Diga, porque eu tive medo. E ele diz que o Senhor é rigoroso. Diga, o Senhor, ele é exigente. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Algo que me irritava, e ainda me irrita, é a pessoa chegar e falar assim, nós não ensaiamos, mas é para Jesus. Se não ensaiou, não apresenta. Eu não estudei, eu não preparei uma mensagem, um sermão. Então agradece a oportunidade e não fale besteira. Porque nós temos que fazer o melhor para Deus. Aqui este servo, ele diz, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Isso é verdade, porque o Senhor diz que um prepara a terra, outro semeia, outro cuida, rega, outro colhe. Ele está certo, o Senhor não semeou naquela terra, mas ele deu uma semente àquele servo. E ao invés daquele servo pegar aquela semente, aquele talento, aquela mina, e negociar, e crescer, e multiplicar, ele teve medo. Eu tenho medo do Senhor. E o texto continua, mau servo, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. Por que você não fez o mínimo de ter colocado em um banco e ter pelo menos me apresentado os juros? Ter no mínimo me apresentado um resultado, ainda que pequeno, mas ter me apresentado um resultado. A maioria das pessoas estão perdendo o seu talento. A maioria das pessoas não estão florescendo
não estão frutificando e multiplicando, não estão negociando, não estão ganhando e negociando por causa do medo, por causa que não conhecem o Senhor. Ele diz: o Senhor é rigoroso, o Senhor é exigente, o Senhor não aceita qualquer coisa e de qualquer jeito. Se a oferta é o troco, fica para você, dá para os seus filhos. Não traz esmola para a igreja, não. Tem Bíblias que diz esmola, mas é uma tradução diabólica, porque o Senhor não aceita esmolas. O Senhor não aceita o resto. O Senhor quer o melhor. Se para você o melhor e o maior é R$1, traga R$1 da forma correta, como primícia, primeiro ao Senhor. Ele não está falando de quantidade. Não se faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Não se faz na última hora. Não deu tempo. Teve medo. Enterrou. Escondeu. Mal serve. E o texto continua: porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? Sabe, Jesus passa uma estratégia tão simples. Será que nem o mais simples, o mais fácil, você não conseguiu fazer? E o texto continua: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E aqui se repete, você vê que aquele que tinha recebido 1 talento, foi tirado o talento dele e foi entregue para aquele que tinha 5, que multiplicou para 10 e agora tinha mais 11. Aquele que tinha 1 talento e enterrou o seu talento e não trabalhou para o Senhor, quando voltou, o Senhor disse: pega esse talento e dá para aquele que tem 10. E pega esse, servo mau e negligente, e lançai-o nas trevas. Tem muito trabalhador que está nas trevas. Pastor, eu não tenho saída. Pastor, eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar uma luz no fundo do túnel. Pastor, eu não consigo ter uma ideia. Está em trevas, porque o Senhor está dando um talento e não está trabalhando. Mas aqui, de novo, ele repete a mesma ideia. Pega essa mina e entrega ao que tem 10. Tire-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E aí chega a hora de nós... E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Sabe, eu não sei, a gente parece que tem o prazer de tomar partido do errado. Ai, Senhor, tadinho dele, ele só tem uma mina, ele só tem um pouquinho de dinheiro. Se não foi fiel no pouco, não será colocado sobre o muito. Mas a gente fica: tadinho, por que Deus não abençoa esse? Por que Deus não abre a porta para esse? Por que Deus não faz um milagre para esse? Senhor, ele só tem 1. Senhor, aquele tem 10. Por que que o Senhor vai tirar dele o único que ele tem, o único talento, a única mina, e vai dar para quem tem muito? Porque é o princípio da fidelidade. Aqueles que me honrarem serão honrados. Por isso nós vemos pessoas dentro da igreja sem nada e pessoas com muito. Por isso que nós vemos pessoas dentro da igreja, servos, trabalhadores, perdendo o pouco que tem e ficando sem nada nas trevas, e outros prosperando. Porque Deus não é como nós. Tadinho dele, Senhor. Não. Tadinho não. Ele recebeu talentos. Ele recebeu minas. Conforme a sua capacidade. Ele deveria ter, no mínimo, feito o que o Senhor ordenou. E instruiu e questionou. Por que não colocou no banco? Mas a gente fica do lado do coitadinho. Fala para a pessoa que está do seu lado: pare de ficar do lado do errado. E fique do lado do Senhor. Seja um bom trabalhador. Pois eu vos digo
que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Nós já sabemos qual é o resultado daqueles que não aceitam o Senhor como único e suficiente Salvador, como o Senhor, como Mestre, como o Rei dos Reis. Todos os rebeldes, diga todos os rebeldes, serão mortos. Serão lançados no fogo do inferno. Porque aqui diz que Deus não deu mina para todos. Lá na primeira, Ele deu talento para todos. Todos receberam talentos. Todos recebem ministérios e dons. Todos recebem habilidades. Um 5, outro 2 e o outro 1. Mas aqui, falando de mina, falando de dinheiro, o Senhor não coloca dinheiro na mão de qualquer um. E esses que não recebem minas do Senhor, que não recebem a prosperidade de Deus, eles são chamados de inimigos. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Diga, Deus é amor. E é justo. Tanto é que fala sobre a recompensa do trabalho. Vamos à terceira parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Diga, a parábola dos trabalhadores da vinha. Aqui fala sobre a motivação do coração. Diga, eu recebo talentos. E eu recebo minas. Mas o principal é a motivação do coração. O Senhor está falando sobre trabalho, sobre edificação, sobre resultado, sobre salário, sobre ser honrado, sobre ser recompensado. Mas, além dos talentos e da mina, temos que olhar para o coração. A parábola dos trabalhadores da vinha, motivação do coração. Diga de novo, motivação do coração. Essa parábola está em Mateus 20, do versículo 1 ao 15. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. Diga, o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu só vou ler o texto. Por que estáis ociosos todo dia? Por que não faz nada o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Diga, o que for justo. Aqui nós vemos um senhor de terra, e ele está com a sua vinha. E ele precisa de trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E aqui a vinha fala de alegria. E ele sai pela manhã, e ele encontra pessoas ociosas, e ele negocia um salário para o dia. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. A grande questão é que o Senhor, Ele sai procurando servos. Jesus ainda diz, grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Mas Ele sai pela praça, Ele sai pelas ruas procurando servos, trabalhadores, ceifeiros. E Ele encontra alguns homens logo pela manhã, e Ele negocia, Ele diz, olha, querem trabalhar para mim?
eu vou pagar tanto. Eu vou pagar o seu dia. E eles ajustaram um valor. Eles chegaram a um acordo, diga, a um acordo justo. E aqueles homens, eles vinham para trabalhar. Só que precisava de mais trabalhadores. E o senhor daquela propriedade, ele volta a sair 1, 2, no meio do dia, no meio da tarde, no final da tarde, procurando trabalhadores. Só que com os demais, ele não ajustou o salário. Ele disse, trabalhe na minha vinha e eu te pagarei o que é justo. Seria a mesma coisa hoje de uma pessoa chegar para você e te encontrar na rua e dizer, você tem trabalho? Você não, estou procurando trabalho. Ele diz, vamos fazer o seguinte, vai para minha empresa. Diga glória a Deus. Como é bom ter pessoas que contratam. Como é bom ter empresários. Como é bom ter patrões. E ele chega logo pela manhã, encontra uma pessoa na rua, ele encontra você e ele diz, o que você está fazendo na rua essa hora? Estou sem trabalho. E ele ajusta com você. Vocês ajustam um valor. E ele diz, olha, trabalha para mim este mês e no final do mês eu vou te pagar um salário mínimo. Vamos arredondar. Eu vou te pagar R$1.000 no final do mês. Só que ele continua passando pelas ruas, depois de 3 horas, no final do dia, no meio da tarde, no final da tarde, ele continua contratando. Só que ele não negociou, ele não ajustou no salário. E eles estão trabalhando, e o texto continua e diz, e chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, chamando os trabalhadores, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, o valor do dia, começando pelos derradeiros, diga, os últimos serão os primeiros, dos derradeiros até os primeiros. Então o que eu chamei por último, eles vão receber primeiro. Quem chegou por último, dos derradeiros aos primeiros. Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dia cada. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Sabe, tem dia que a hora não passa. E ele está dizendo exatamente isso, olha, nós começamos a trabalhar logo pela manhã, nós passamos o dia todo trabalhando para você. E quem chegou na última hora, eu trabalhei 8 horas. E quem chegou na última hora e trabalhou só 1 hora, está recebendo o mesmo que eu. Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, dizendo, estes derradeiros, diga, os últimos, trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, diga, amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe como eu dei o exemplo? Imagina, no começo do mês, você arruma um emprego. Passou 7 dias, vem um funcionário novo. Passou 15 dias, um funcionário novo. Passou 20 dias, um funcionário novo. No último dia do mês, um funcionário novo. E aí ele vai pagar o salário.
Com você, ele ajustou um salário mínimo. Ele ajustou e vai te pagar por mês R$1.000. Mas aquele que trabalhou 7 dias menos, aquele que trabalhou só metade do mês, aquele que trabalhou só um dia, também recebe R$1.000. E aí você fica indignado. Você começa a murmurar. Você começa a reclamar. Aí o que o Senhor diz? O que o pai de família diz? Eu não negociei com você? Não foi justo? Eu não te paguei o que te devia? Agora, se eu quero pagar mais para esses, o bem que eu estou te fazendo te incomoda? Sabe, tem pessoas que ficam extremamente incomodadas quando Deus abençoa outro. Deus abençoa o irmão e ele fica nervoso. Mas porque Deus é bom, você fica nervoso? De quem que é o dinheiro? Quem é que paga o salário? Não é o pai de família? Por um acaso ele foi injusto com você? Por um acaso ele negociou uma coisa e fez outra? Agora, se ele está sendo bom com outras pessoas, isso te incomoda? E aqui o Senhor está falando, olha, os últimos a chegarem serão abençoados como os primeiros. Só que dentro disso o Senhor está falando sobre os judeus. Os judeus, Abraão, os hebreus, os atravessadores, eles foram os primeiros a serem chamados. Mas agora eles começam a reclamar porque Deus está abençoando os samaritanos. Deus está abençoando os outros povos. Mas a grande questão é que muitos que foram chamados primeiros se tornaram os últimos. E muitos que foram os últimos a serem chamados serão os primeiros. Mas o que nós vemos, que o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele não volta na sua palavra. Diga, Deus é justo. Da mesma forma que os judeus foram os primeiros, e agora serão os últimos. Diga, os judeus eram os primeiros e se tornarão os últimos. Deus fez uma aliança com Abraão e com o seu povo. Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Eles são os primeiros, mas se tornarão os últimos. Eles serão os últimos povos. Ele será o último povo a ser salvo. Eles eram o primeiro, mas perderam a oportunidade e se tornaram os últimos. E muitos que são últimos se tornarão os primeiros. Serão mais honrados e serão elogiados. Mas dentro de tudo isso está o amor de Deus e a justiça de Deus. Diga, Deus me ama e é justo. E Ele também é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas se Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Mas tome cuidado para você que tem o privilégio de ser o primeiro, não se tornar o último. Cuidado para que você, dependendo do seu trabalho, você que está aqui há mais tempo e que recebeu palavras proféticas, não seja o último a ser abençoado. Você começa a ver pessoas entrando e tendo os melhores salários, pessoas entrando e tendo os melhores empregos, pessoas entrando e comprando casas e carros. Os seus filhos indo viajar para outros países. E isso ser o último na sua vida, você ser o último no meio do povo. Deus liberou palavras proféticas. Deus prometeu que nos dará os mais altos salários do Alto Tietê. Deus nos prometeu que nos dará as melhores casas e os melhores carros. Diga, Deus prometeu. Ele ajustou isso com você. Ele ajustou isso com você. Ele vai pagar o seu salário. Ele vai te recompensar. Ele vai dar o fruto do seu trabalho. Os melhores salários, as melhores casas, os melhores carros e um futuro honrado para os seus familiares. Mas cuidado, para que você que está sendo o primeiro a ser chamado,
não se torne o último a receber as bênçãos de Deus. Pergunta por quê, pastor? Por causa da motivação do coração. Por causa da maldade do coração. Por causa da competição com o irmão. Tudo isso vai depender da motivação do seu coração. Deus vai cumprir. Mas você quer ser o mais honrado para quê? Para pisar nos outros? Do mesmo jeito que pisaram em você, você vai pisar nos outros? Para que você quer ser honrado, quer ser rico? Para que você quer ter a melhor casa? Para ser vaidoso? Para ficar se comparando com os outros e dizer que é melhor? Que você fez? Que você conquistou? A recompensa entre ser o primeiro a ser abençoado ou ser o último a ser abençoado por Deus depende da motivação do coração. Diga, Deus está olhando o meu trabalho, avaliando os meus resultados, e Ele está esquadrinhando o meu coração. A motivação do coração. O fruto que Ele deseja que o Evangelho seja propagado. O fruto que Ele deseja, diga, o fruto que Ele deseja é que o Evangelho seja propagado. Amém. E que os discípulos contribuam para o aumento das almas no reino de Deus, cumprindo deste modo sua vocação apostólica. Diga, Deus quer frutos. Deus quer resultados. Salvar vidas. Restituir famílias. Jesus dá a entender aos seus discípulos que, enquanto permanecerem em sua doutrina, terão o seu Espírito habitando neles. E que devem não apenas reter firmemente a verdade, mas serem cheios do Espírito da verdade. Eu devo permanecer na palavra e de fazer discípulos de todas as nações. Jesus deu a entender aos seus discípulos que esperava que eles não apenas dessem frutos, mas muitos frutos. E frutos não apenas abundantes em quantidade, mas bons em qualidade. Frutos que deveriam permanecer. Uvas cujo suco deveria ser digno de preservação, como vinho em garrafas. Uma igreja que deveria permanecer até o fim do mundo. A igreja Fonte de Vida tem 20 anos. Eu não sei quantos anos ela vai ter, mas ela tem que estar até o final, até Cristo voltar. Diga, eu tenho que trabalhar e dar muitos frutos. Diga, quantidade e qualidade. Duas virtudes são importantes para que a gente possa dar muitos frutos e frutos com qualidade. Diligência e paciência. Diga, sabedoria e paciência. Diga, nunca ocioso. Contudo, nunca apressado. Eu nunca posso estar dando, pastor, cansei, vou dar um tempo. Nunca ocioso. Nunca parado. Nunca pensando em voltar atrás. Nunca tirando a mão do arado. Diga, nunca ocioso. Contudo, nunca apressado. Você quer dar muitos frutos e frutos com qualidade? Diga, quantidade e qualidade. Eu não posso escolher ter quantidade e não ter qualidade. Eu não posso escolher ter qualidade e não ter quantidade. O Senhor espera quantidade e qualidade. Diga, o Senhor, Ele quer quantidade e qualidade. Nós somos pouquinho aqui, mas nós somos os mais santos da terra. Nós somos muitos, somos numerosos, mas a qualidade é terrível. Uma podridão no meio do povo. Nem quantidade e nem qualidade. Diga os dois. Quantidade com qualidade. Mas para eu dar muito resultado e com qualidade, eu preciso de sabedoria e de paciência. Nunca ocioso, contudo nunca apressado. Tem pessoas que querem crescer rápido. O importante é você dar fruto. É nunca ficar parado. É sempre trabalhar.
nunca ocioso, contudo, nunca apressado. Deve-se saber como trabalhar, quanto como esperar. Tem pessoas que não conseguem esperar o tempo da colheita. Para satisfazer esses dois requisitos, duas virtudes são, acima de tudo, necessárias. Isto é, diligência e paciência. Uma que garante a quantidade e a outra que garante a qualidade. Daquele a quem pouco foi dado, pouco será pedido. No caso de um homem de poucos talentos, pastor, eu só recebi um talento. É melhor não esperar uma grande produção de frutos, mas antes esperar que este faça com qualidade o pouco para o qual tem capacidade. Você tem poucos talentos, então foque na qualidade. Se você tem poucos talentos, o Senhor não vai esperar uma grande quantidade, mas Ele vai esperar a qualidade. A partir dos elementos requisitados pelo Senhor, passamos a argumentar pelos quais Jesus procurou transmitir aos seus discípulos o dever de produzir muitos frutos. Por que o Senhor quer que a gente tenha muitos frutos? Pergunta, por que, Senhor? Primeiro, porque você trabalhando e tendo frutos, frutificando e multiplicando, quantidade e qualidade, conforme a sua capacidade. Primeiro, nisto é glorificado o meu Pai. Não adianta você dizer, eu tenho muita fé, eu sou um verdadeiro adorador. É pelos resultados, não é pelas obras, mas é pela fé que gera resultados, que gera colheita. Nisto é glorificado o meu Pai, quando nós damos frutos, e quando nós multiplicamos. É nisto que é glorificado o Pai. Eu vou dar glórias a Deus. Você dá glórias a Deus de verdade quando você trabalha e tem resultados. Quantidade e qualidade. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Se você não dá frutos, você não é discípulo de Jesus. E é com os frutos que glorificamos a Deus. Não é cantando, não é pregando, não é vindo à igreja, não é dando glória, não é se ajoelhando, não é pagando voto. Deus é glorificado pelos frutos. Diga, pelos frutos. E eu sou discípulo de Cristo, é pelos frutos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O que eu faço para ser discípulo de Jesus? Eu ando com Ele, eu faço um cursinho? Não, eu faço frutos. E assim sereis meus discípulos. Você quer ser discípulo de Jesus? Então dê frutos. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. A alegria do Senhor é a minha força. Sabe por que estamos fracos? Porque o Senhor não se alegra. Porque quando o Senhor se alegra, a alegria do Senhor me fortalece. Quando eu trabalho, quando eu negocio, quando eu multiplico, quando eu governo, a alegria do Senhor é a minha força. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Diga, para que a minha alegria seja completa. Enquanto você não começa a dar frutos, você não vai ter a alegria completa. Você vai no McDonald's feliz e você tem o seu dia feliz. Você compra uma coisa, que alegria. Compra um sapato, compra uma roupa, que alegria. Mas tudo isso é momentâneo. Agora ele diz que quando nós damos frutos, muitos frutos e com qualidade, a nossa alegria é completa. Por que tem tanta gente triste dentro da igreja? Porque não dá frutos. Recebe talentos, mas enterra. Recebe uma mina e não aplica, não negocia, não multiplica. A motivação do coração está errada. É competição contra o irmão. Por que o Senhor está abençoando ele? O Senhor me chamou primeiro e está abençoando ele primeiro. Por quê? A murmuração, a motivação do coração. Por que tem tanta gente triste dentro da igreja? Por causa da motivação do coração. Porque se trabalhar
se negociar, se multiplicar, a alegria é plena, é completa. O mundo pode estar caindo, mas você está sorrindo. Primeiro, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Segundo, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Terceira e última, já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Sabe, você deixa de ser um trabalhador que simplesmente trabalha. Você se torna amigo, íntimo. Lembra na parábola aí que Jesus chama os inimigos e manda matá-los? Mas Jesus chama algumas pessoas de amigos. Lembra aqui que ele falou para Judas, antes de ir para a cruz, e ser julgado e ir para a cruz, antes de Judas ir para a forca, do que ele chamou Judas? Do quê? Amigo. Por que Jesus chamou ele de amigo? Porque ele sabia os segredos do coração de Jesus. Porque Jesus tinha falado, convém que eu seja crucificado. Ele não era um servo que estava simplesmente trabalhando por trabalhar e não sabia da administração, não tinha conhecimento das informações e não tinha revelação. Judas é chamado de amigo porque ele conhecia a verdade, porque ele tinha a revelação de quem era Jesus e o que Jesus ia fazer e qual era a obra de Jesus. Não é porque Jesus era amiguinho dele, dentro da ideia que nós temos de amizade. Não é porque ele conhecia os segredos. Ele não era um simples servo. Ele era um amigo que conhecia a verdade. Ele não era como as multidões que pensavam que Jesus era um profeta. Ele sabia que Jesus era o Cristo vivo, o Filho de Deus. Então, na terceira, nós vemos que nós deixamos de ser simplesmente um trabalhador. Já vos não chamarei servos, porque o servo nada sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Por isso que Jesus chama Judas de amigo. Porque Judas tinha a revelação. E nós podemos ter a revelação de quem é Jesus, e de qual é a sua obra, e de qual é a nossa missão, e de trairmos Ele. Mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo quem Ele é, e o que nós temos que fazer, como temos que trabalhar, muitos frutos, com quantidade e qualidade, nós podemos trair Ele. A traição não vem do servo, porque o servo mau e negligente a gente manda embora. Mas o amigo que trai, é o amigo que trai, não é o servo. Por isso que termina, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tudo que o Senhor fala, eu vos falei. Jesus o havia tirado da obscuridade para serem a luz do mundo, para serem seus atuais companheiros e seus futuros amigos e representantes. Tendo feito tanto por eles, Jesus estava habilitado a lhes pedir que sinceramente tentassem alcançar a finalidade para a qual lhes havia escolhido e cumprir o ministério para o qual foram chamados. Tendo feito muito por eles, diga, tendo feito muito por mim, o Senhor espera sinceramente que venhamos alcançar a finalidade para a qual fomos chamados. Diga, salvar vidas e restituir famílias. Isto vos mando, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros. Diga, o amor. Jesus morreu por amor. Primeiro por obediência e por amor. Nós fazemos a obra por obediência e por amor.
isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Diga comigo, isto é o que o Senhor manda. Que vos ameis uns aos outros. Diga ao Senhor, Ele está esperando que eu volte ao primeiro amor. Que vos ameis uns aos outros. Diga, o Senhor está esperando muitos frutos, e frutos com qualidade. Tendo feito tanto por mim, Jesus está habilitado a me pedir que sinceramente alcance a finalidade para a qual fui escolhido. Diga, cumprir o meu ministério, o meu chamado, a minha missão, a visão do Senhor. Diga, salvar vidas e restituir famílias.